Olá, eu me chamo Elaine Goulart dos Santos Spiller e hoje eu vim apresentar a minha socialização do meu estágio obrigatório curricular 2, meu curso em Pedagogia na Uniaselv. Junto comigo participou a minha colega Patrícia Beatriz da Rocha. Alfabetização em tempos de pandemia. Breve resumo do projeto. Os objetivos do nosso projeto são demonstrar que é possível alfabetizar em tempos de pandemia, trabalhar a alfabetização para desenvolver habilidades de leitura e escrita, observar a instituição de ensino quanto à prática pedagógica para a alfabetização e averiguar a metodologia de ensino. A alfabetização é um termo de uso frequente e fácil de se compreender pela maioria das pessoas. Porém, não corresponde apenas à ação de ensinar a ler e a escrever, como a maioria das pessoas pensa. Ela abrange muito mais. Dessa forma, o processo de alfabetização e letramento devem andar juntos, para que possam proporcionar maior significado à aprendizagem. A aprendizagem do sistema alfabético exige paciência e dedicação por parte dos professores e alunos, pois é um processo que passa por várias etapas e um pouco lento. A criança se depara com um sistema desconhecido, totalmente novo, sendo necessário que o professor faça a aproximação desse conhecimento com sua realidade, tornando-o mais próximo de sua cultura. A alfabetização por si só já é um processo de aprendizagem complexo e desafiador para os professores e alunos, tornando-se um pouco pior com o distanciamento social em função da pandemia que se iniciou em março de 2020. Podemos dizer que a alfabetização e letramento dependem atualmente da união entre professores, alunos e seus responsáveis, pois não estamos lidando apenas com as técnicas de aprendizagem, mas também com o emocional de todos os envolvidos, em função da pandemia, a qual ainda estamos aprendendo a entender e a lidar. Plano de aula. Durante o estágio, realizamos 5 planos de aula e agora eu vou apresentá-los. O primeiro plano de aula com o título O Reino das Letras. As crianças deverão assistir o vídeo recomendado pela professora da História do Alfabeto, O Reino das Letras, disponível no YouTube e enviado para o grupo da turma no WhatsApp. Com a ajuda dos pais, deverão fazer a impressão da atividade enviada também pelo WhatsApp em formato PDF. Se não tiver como imprimir, as crianças deverão copiar a atividade no caderno. A atividade, as crianças deverão ler em voz alta o alfabeto e depois separar as vogais dos consoantes conforme pede o exercício. Depois, os alunos deverão fazer em seus cadernos o desenho da parte que mais gostaram da história. Com a ajuda dos pais, os alunos deverão gravar um vídeo lendo o alfabeto. Neste vídeo, eles também deverão explicar o que entenderam sobre a história O Reino das Letras. Também deverão mandar fotos das atividades realizadas. Alfabeto, vogais e consoantes é o plano 2. As crianças deverão assistir o vídeo A, E, I, O, U, Escola, recomendado pela professora e também disponível no YouTube, e enviado para o grupo da turma no WhatsApp. Com a ajuda dos pais, fazer a impressão das atividades conforme dito no plano 1. Se não tiver como imprimir, eles devem copiar a atividade no caderno. Na primeira atividade, os alunos deverão escrever a letra A e a E, na forma cursiva minúscula. Depois, completar as 2 palavras abaixo com a letra que está faltando. Depois, na próxima atividade, deverão ligar as vogais que representam o mesmo som. E a terceira atividade, as crianças deverão fazer recortes de jornais ou revistas de todas as letras do alfabeto e colocar no caderno em ordem alfabética. Os pais deverão mandar fotos das atividades realizadas. No plano 3, alfabeto, vogais e consoantes. Os pais deverão fazer a impressão das atividades enviadas pelo WhatsApp em formato PDF. De novo, se não tiver como imprimir, deverão copiar a atividade no caderno. Na primeira atividade, as crianças deverão escrever a letra I e a O, na forma cursiva minúscula, e completar as 2 palavras abaixo com a letra que está faltando. Depois, na segunda atividade, deverão ligar as figuras à letra inicial, escrever a letra inicial e fazer as junções conforme indicado. Na terceira atividade, as crianças deverão escrever o seu nome,
depois circular as letras do seu nome no alfabeto e, por fim, responder 3 perguntas. Quantas letras tem seu nome? Quantas vogais? E quantas consoantes? Com a ajuda dos pais, deverão mandar um vídeo das crianças realizando as atividades e falando o alfabeto em voz alta. Plano 4. Alfabeto, vogais e consoantes. Os pais deverão fazer a impressão das atividades enviadas no WhatsApp ou então os alunos deverão copiar a atividade no caderno. Na primeira atividade, as crianças deverão escrever a letra U, logo após todas as vogais na forma cursiva minúscula. Depois, na segunda atividade, deverão pintar de amarelo as vogais e de vermelho as consoantes. Logo após, escrever as vogais e depois as consoantes. Na terceira atividade, as crianças deverão ligar as vogais no desenho por ela iniciado. Os pais deverão mandar foto das atividades realizadas. Plano 5. Alfabeto, minúsculas e maiúsculas. Os pais deverão fazer de novo a impressão da atividade enviada no WhatsApp ou então os alunos copiam no caderno. Na primeira atividade, os alunos deverão observar o alfabeto e identificar quais são as letras maiúsculas e quais são as letras minúsculas. Na segunda atividade, deverão escrever as letras do alfabeto na forma cursiva, seguindo os pontilhados. E na terceira atividade, as crianças deverão escrever a letra A, B, C e D, seguindo os modelos maiúsculos e minúsculos. Na quarta atividade, as crianças deverão ligar as vogais maiúsculas às vogais minúsculas e depois ligar no desenho por ela iniciada. Depois, os pais deverão mandar a foto das atividades realizadas e um vídeo da criança realizando a quarta atividade, que é o ligue. Produto virtual. Durante o estágio, desenvolvemos um produto virtual, uma trilha pedagógica. Criamos uma trilha pedagógica com 3 planos de aula da disciplina de português, esperados no plano de aula do projeto do estágio, sendo eles o reino das letras, alfabeto, vogais e consoantes e alfabeto, maiúsculas e minúsculas. Durante as aulas virtuais, treinaremos o alfabeto, ensinaremos quais são as vogais e as consoantes, estimularemos a criatividade, ensinaremos a escrever as vogais cursivas, promovendo o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e intelectual das crianças. Treinaremos a escrita e a leitura, ensinando a diferenciar as letras maiúsculas das minúsculas e promoveremos a coordenação motora para a escrita. A trilha pedagógica consiste em enviar vídeo para os alunos através do grupo da turma pelo aplicativo WhatsApp. Nesse vídeo explicaremos as atividades e como funcionará cada etapa. Também serão enviados vídeos retirados do YouTube, como a história do alfabeto, o reino das letras e o vídeo A-E-I-O-U Escola. E as demais atividades deverão ser impressas ou copiadas no caderno. Com a ajuda dos pais, os alunos deverão gravar o vídeo, lendo o alfabeto, explicando o que entenderam da história, o reino das letras. Enviar fotos das atividades realizadas e também um vídeo da criança realizando a atividade de ligar os desenhos com as letras correspondentes. Aqui, então, temos o tema O Reino das Letras. Colocamos, então, algumas das atividades que serão feitas na trilha pedagógica. No Reino das Letras, consiste em a criança observar o alfabeto, depois escrever as vogais e após escrever somente as consoantes. No tema Alfabeto, Vogais e Consoantes, vamos treinar a caligrafia, onde a criança deve seguir os pontilhados e depois, por fim, fazer um ligue, ligando as vogais com as vogais cursivas, maiúsculas e minúsculas. Também no tema Alfabeto, Maiúsculas e Minúsculas, a criança deverá observar de novo o alfabeto e ver como as letras podem ser maiúsculas, minúsculas, saber diferenciar. Treinaremos também a caligrafia, o ligue para saber o nível de aprendizagem de cada aluno e, de novo, aqui no quarto exemplo, temos a caligrafia com a letra C, B e D. Paper. Resumo do paper. Neste trabalho, a gente também fez um paper onde colocou toda a nossa trajetória, de todo o desenvolvimento do nosso estágio. Agora eu fiz um breve resumo. Neste trabalho, abordamos sobre a nossa experiência e vivência durante o estágio curricular obrigatório 2, do curso de licenciatura em Pedagogia do Centro Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv. Devido ao atual momento de pandemia pelo estágio do novo coronavírus, Covid-19, toda a pesquisa ocorreu de modo virtual.
Escolhemos como fonte de pesquisa e observação a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Júlio Casado, localizada na Rua de Djalma Saci, 523, bairro Nova Sapucaia, na cidade de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. A EMF Dr. Júlio Casado trabalha com a proposta pedagógica progressista, que se manifestou por meio de 3 pedagogias: a libertadora, conhecida como Pedagogia de Paulo Freire, a libertária, que reúne defensores da autogestão pedagógica, e a crítico-social dos conteúdos. Na EMF Dr. Júlio Casado se utiliza do método fônico para ensino da alfabetização. As pesquisas e observações referentes à EMF ocorreram através do Facebook da instituição, sites e pelo aplicativo WhatsApp. Escolhemos como tema para o desenvolvimento do nosso estágio alfabetização e letramento em tempos de pandemia, para crianças do primeiro ano do ensino fundamental, de modo a destacar a importância da aprendizagem da leitura e da escrita. Durante o estágio, desenvolvemos um projeto de estágio com 5 planos de aula, um roteiro de observação, uma trilha pedagógica e o paper que promoveram nosso conhecimento e crescimento profissional e contribuíram para a expansão do nosso conhecimento pedagógico. Concluímos dizendo que, durante o estágio curricular obrigatório 2, observamos a importância de trabalharmos a alfabetização e o letramento com o primeiro ano de ensino fundamental, para o desenvolvimento de habilidades e capacidades obtidas por meio do processo de alfabetização. O estágio contribuiu para aprendermos a desenvolver técnicas de como trabalhar com as crianças, usando métodos e teorias que nos auxiliarão no decorrer da nossa profissão. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da socialização do meu estágio curricular obrigatório 2. Eu adorei a experiência. Obrigada pela atenção de todos e um beijo no coração.